Abra suas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 9, no versículo 11. É um texto muito lindo, muito conhecido de toda a igreja. Isso aqui, o autor de Hebreus, provavelmente o apóstolo Paulo, está tratando sobre a soberana obra de Cristo sobre nós. Ele faz aqui um paralelo entre a obra do Antigo Testamento com a obra do Novo Testamento. Com a obra da lei e agora com a obra de Cristo, do sangue do Cordeiro, da cruz, da revelação do Cristo que morreu e ressuscitou. Posso ler esse texto? Todos acharam? Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra de Deus: quando, porém, veio Cristo como sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Glória a Deus. Esse texto, meus irmãos, ele fala sobre aliança, ele fala sobre concordância, ele fala sobre a obra de Cristo na cruz. E essa pregação, ela veio ao meu coração de maneira muito inusitada. Vocês sabem que eu passei o mês de novembro, alguns irmãos sabem, todos examinando RNs, recém-nascidos, crianças de 2 dias, 3 dias, 1 dia, algumas horas, crianças que acabaram de sair de dentro da barriga da mãe, chegam lá para a gente examinar e cuidar e pedir exames. As crianças que não têm nenhuma complicação, elas logo vão para casa. Mas as que chegam para a gente são crianças com algum tipo de problema, algum tipo de doença ou alguma alta probabilidade de apresentar doença. E aí, quando foi na quinta-feira passada, eu estava examinando uma criança que tinha 6 horas de vida. 6 horas de vida, não tinha nem exame, não tinha nada. E aí, quando eu fui examinar aquela criança, eu senti uma voz falando comigo. Eu senti a voz do Espírito Santo falando comigo, dizendo: você vai pregar sobre essa criança. E aí eu comecei a examinar aquela criança procurando uma pregação. E eu não achei nada de pregação naquela criança. A criança estava bem, a criança estava saudável, a criança estava mamando. Ela tinha apenas 6 horas de vida, mas já estava bem. Era uma criança bem prematura, 36 semanas, mas que não apresentava nenhuma doença. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração. E aí quando dá umas 5h30, 6 horas da manhã, começa o grupo do WhatsApp. Como é que faz o WhatsApp, Roberto? O WhatsApp dele é diferente, que é lá da Calcaia. Começa o WhatsApp, quem vai ficar com tal criança, quem vai ficar com qual criança, a gente já começa a dividir os leitos. E aí assim que eu acordei, eu coloquei: aquele menino é meu. Aquele menino é meu. Onde foi que ele nasceu? Novo. E aí eu estava lá, e aí eu coloquei logo: esse menino é meu, porque eu sabia que ele não estava só uma criança, ele tinha uma pregação. E aí eu cheguei lá e o menino era meu mesmo, estava lá meu nome. E aí quando eu comecei a examinar a criança, eu entendi aonde estava a pregação. Aquela criança tão inocente, agora com 30 horas de vida, 1 dia depois do seu nascimento, 30 horas de vida, ela estava bem amarelinha. Amarela. E aí chegou o tipo sanguíneo dela, que eu havia solicitado no dia anterior, foi colhido e foi processado e saiu o resultado do sangue daquela criança, e o exame dizia que a criança tinha um sangue incompatível com o sangue da sua mãe.
incompatibilidade sanguínea. E aí eu entendi, agora eu entendi a pregação. E a pregação naquele momento veio ao meu coração. E aí quase que eu chamo a igreja agora, vamos todos lá para a igreja. Vai começar o culto, abra suas vidas. E é sobre isso que eu quero pregar nessa noite, porque eu entendo que a pregação ela não vem da mente do homem, mas ela vem por orientação do Espírito Santo de Deus, com o objetivo de exortar, de curar, de trazer uma revelação do céu, que vai avivar o teu coração, que vai animar o teu coração, que vai cortar o teu coração, mas não se desanime, porque aquele que corta é o mesmo que sara, aquele que fere é o mesmo que dá o remédio, aquele que te faz sentir o amargo na boca é o mesmo que vai salvar a tua alma. E a pregação ela vem para salvar a alma do pecador, para trazer uma solução, porque eu fui retroceder um pouquinho para fazer essa pregação, e eu fui lá em Gênesis, lá no Jardim do Éden, e eu pensei, Senhor, como era o sangue de Adão? Que tipo sanguíneo tinha Adão? Adão é um filho direto de Deus, Adão é obra da criação de Deus, Adão o nariz de Adão recebeu o primeiro fôlego de Deus. E a partir daí nós vemos multiplicando essa herança de sangue, de ar, de vida de Adão. Mas a consequência, a conclusão que eu cheguei é que Adão tinha um sangue compatível com o sangue de Deus. Havia ali uma compatibilidade. O que Deus queria, Adão queria. O que agradava a Adão, agradava também a Deus. Adão ele tinha até algumas características de Deus. Adão tinha sabedoria, Adão tinha inteligência, Adão tinha autoridade, Adão tinha uma excelente memória. Sabe por quê? Porque Adão deu nome a todos os bichos da terra. Adão, ele tinha uma capacidade santa de ver a Deus. Depois disso, só Moisés viu Deus pelas costas. Mas desde Adão até hoje, ninguém viu a Deus a não ser Adão. Por quê? Porque havia ali uma compatibilidade perfeita entre Deus e Adão. Adão tinha tanta autoridade que Deus disse assim, olha, todos os animais da terra se sujeitarão a ti. Um homem que não era o maior dos animais, o homem não é o maior dos animais, o homem não é o mais forte dos animais, o homem não tem o melhor olfato entre todos os animais, o homem não tem a melhor visão dentre todos os animais, o homem não tem o melhor paladar dentre todos os animais. O homem não tem a maior velocidade dentre todos os animais. O homem tem inteligência. Inteligência dada por Deus. E tem autoridade. E Deus disse, Adão, você vai dominar sobre tudo o que eu fiz. Sobre tudo o que eu construí. Havia ali uma compatibilidade na criação. No entanto, a partir do pecado, a partir da entrada de Satanás no coração de homem, a partir dessa sugesta do mal chamada pecado, essa compatibilidade passou a ser rompida. E eu vou já chegar de novo no meu bebê lá da maternidade. Havia então uma incompatibilidade. E aí ao longo da história, o coração do homem se afastou do coração de Deus. Aquele homem que tinha total compatibilidade, que tinha inteligência, que tinha autoridade, que tinha uma capacidade de ver a Deus, que tinha uma intimidade com Deus, começou a se alegrar em outras coisas, começou a pecar, começou a desobedecer, começou a agir conforme o seu próprio coração, começou a não se agradar mais daquilo que agrada a Deus, mas procurou os seus próprios agrados, procurou seus próprios prazeres. Isso tudo fruto do pecado. E aí Jesus olhou para essa situação e disse assim, olha, no mundo jaz o maligno. Antes não havia mundo. Você entende? Que no começo da compatibilidade não havia mundo. Não havia mundo. Havia um jardim. Mas Jesus disse, olha, eu estou aqui pregando, não só pregando, como disse o pastor Wesley, uma pregação linda do domingo passado, eu estou aqui como apóstolo, o grande apóstolo, o maior apóstolo, Jesus Cristo, implantando o céu na terra. Jesus veio para ficar uma bandeira e dizer, é possível ser feliz aqui, essa terra foi meu pai que criou, esses homens, vocês foi meu pai que criou, e eu estou aqui resgatando, restituindo, reconciliando Deus com os homens. E aí Jesus disse, olha, agora tem o mundo. Antes não tinha, mas agora tem. E no mundo jaz o maligno. E ele chama Satanás de o príncipe desse mundo. Ou seja, esse mundo não só existe como ele tem um príncipe, como ele tem um governo. O apóstolo Paulo, ele tratou dessas coisas chamando de carne.
a carnalidade. Ele deixou claro nas suas cartas que havia uma grande batalha da carne contra o espírito. O fato é que Cristo, ele veio para nos tornar novamente compatíveis com Deus. Sangue bom. Novamente compatíveis com o sangue de Jesus. Cristo veio para derramar o seu sangue, como diz o texto de Hebreus, não agora como touros, como novilhos, não agora como bodes, mas agora como o Cordeiro perfeito, que por seu sangue nos resgatou para nos dar a liberdade perfeita em Cristo Jesus. O seu sangue foi derramado para limpar a nossa consciência do pecado e nos trazer agora uma novidade de vida e nos fazer de novo compatíveis com Deus. Amém? Agora eu pergunto a você, olha, na quinta-feira eu pedi o exame. Eu quero o teste ABO e RH, ou seja, eu quero saber o tipo sanguíneo desse menino. E aí no outro dia apareceu o tipo sanguíneo dele. E era um tipo incompatível com o sangue da sua mãe. Isso te intriga? Como é que pode? Um ser que passou 9 meses ali dentro da barriga da mãe, uma criança que foi gerada ali na barriga da mãe, uma criança que foi fecundada na barriga da mãe, uma criança que se alimentou 9 meses do sangue da sua mãe, uma criança que recebeu do oxigênio da sua mãe, que veio no nariz dela, tudo dela, de repente quando nasce é incompatível. Você está surpreso com isso? Isso não traz uma sensação de estranheza? Eu te pergunto, como alguém que foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, que passou a sua criação sendo gerado no coração de Deus, vem à terra e quando cresce, quando nasce, é incompatível com seu Pai do céu. Da mesma forma que é estranho um filho ser incompatível com a sua mãe, é estranho também o pecado dentro do coração do homem. O normal deve ser a santidade, o normal deve ser uma igreja santa, o normal deve ser uma igreja limpa, o normal deve ser uma casa sem pecado, o normal deve ser um casamento livre, o normal deve ser um PG avivado, o normal deve ser uma família cheia do Espírito Santo de Deus. Não o anormal, não é o detox, não é o acampamento, não é todo dia, é para ser o normal. Não é para esperar a terça-feira à noite do acampamento, ou o sábado à noite do detox, ou algum culto em que o pastor esteja mais inspirado, ou um culto que o louvor esteja mais inspirado. Não. O avivamento, a compatibilidade deve ser algo real e diário na vida da igreja do Senhor. O anormal deve ser a frieza. O anormal deve ser o afastamento. O anormal deve ser a tristeza. O normal é o avivamento, porque o céu é avivado. Porque no céu não há morte, porque no céu não há dor, porque no céu não há tristeza, porque no céu só há o Senhor. Amém? Eu posso fazer uma pergunta bem íntima? Posso? Sim ou não? Se vocês disserem não, não tem problema, eu vou fazer sempre. Se fosse possível, eu pedir agora aqui, colham o sangue de toda a igreja. Entrasse aqui um laboratório, vários funcionários fardadinhos. Posso colher seu sangue? Posso colher seu sangue? Posso? Posso? Por favor. Alana, a gente combinou a seringa e a agulha. Tá ali já? Tá bom. Um voluntário, por favor. Tô brincando. Vocês são corajosos, hein? Se espiritualmente fosse possível a gente fazer aqui uma coleta do seu sangue, e comparasse com o sangue do Cordeiro, que resultado daria? Se fosse possível, espiritualmente, um anjo do céu colher aqui o seu sangue, o meu sangue, o nosso sangue, o sangue da igreja do Senhor, e agora vamos ser um pouco mais ousados, o sangue de toda a igreja do Senhor na face da terra. Se fosse possível colher esse sangue e levado para um laboratório do céu, que resultado daria? Será que nós veríamos aquilo que eu vi na sexta-feira antes de ontem? Chega o resultado e você vê o resultado. Incompatível. Não, é incompatível. Não puxou o pai. Não puxou o sangue da mãe. Não puxou o sangue do pai. Ou será que viria assim, compatível? Esse filho é meu.
esse tem o meu sangue, esse pensa o que eu penso, se alegra com o que eu me alegro, esse gosta do que eu gosto, esse eu digo ele obedece, esse tem as minhas características, tem inteligência, sabedoria, autoridade e santidade aqui na terra. Sabe qual seria o resultado que Jesus espera de nós? Posso ler? No resultado lá que a gente vê no hospital, tem assim, ó. Positivo ou negativo. É um examezinho chamado Cumbis direto. Depois eu falo sobre isso, não é o caso. Mas é um exame que diz se é compatível ou não. Se tem risco de doenças para a criança ou não. Sabe qual é o resultado que Deus espera que seja lido no seu exame? Imagina a atenção. Você colhe o exame espiritual, aí chega na tua carta. Correio. Sabe que correio vai ser esse? Vai dizer assim, ó. É compatível ou não é? Sabe que correio vai ser esse? Num piscar de olhos como um ladrão. Ele virá para buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Não mais tristeza. Junto com os anjos. E digno é o cordeiro. Ele vem. Ele vem, ele virá, não como o correio que atrasa, mas ele virá no seu tempo, não como o Sedex que promete e não vem, não como a Black Friday que te entrega em 2020, ele virá no seu tempo quando ele quiser, e ele virá, portanto, apronte o seu sangue, porque Jesus está voltando. Igreja do Senhor, apronte o seu sangue, porque Jesus está voltando. Não queira que no dia da volta de Jesus o resultado seja negativo. O resultado chega, eu não tenho parte contigo, eu não tenho paternidade em ti, você não tem característica nenhuma comigo, eu não te conheço. Não deixe isso acontecer, porque ele virá. E a resposta certa que Jesus espera hoje do nosso coração é essa aqui, ó. Esquecendo-me das coisas, resultado do teste de compatibilidade. 2 pontos. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo disse, olha, enquanto nós estamos aqui, o pastor Walter trouxe uma palavra lá nos homens, no Detox. O pastor Walter falou sobre a natureza do homem e a natureza de Deus, dizendo que nós temos uma natureza de pecado dentro de nós, que precisa ser todo dia mortificada, porque se nós nos afastarmos do Espírito Santo, essa natureza ganha vazão como uma porca, que é limpa, que é perfumada, que é perolada, mas que quando é solta, volta ao pecado, volta para a lama, volta para a imundícia. Assim mesmo nós precisamos todo dia estar na presença do Senhor, mortificando as coisas que já passaram, deixando para trás as velhas coisas. Amém? Esse texto diz, eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram, porque eu vou avançar para as coisas que por mim esperam. O que é que te espera? O que é que te espera? O alvo é Jesus Cristo, com o prêmio da vocação soberana de Deus em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo a pregação de hoje? Meus irmãos, o Evangelho, ele só tem um ambiente onde ele prospera. Só existe uma terra onde o Evangelho prospera. O Evangelho não é como uma semente qualquer que prospera no asfalto, que prospera em qualquer lugar. O Evangelho é uma semente especial, que ela prospera num ambiente chamado concordância. O Evangelho prospera num ambiente chamado compatibilidade. O Evangelho ele prospera sob um acordo, sobre uma aliança. E o tema desse ano trata de aliança. O Evangelho ele prospera baseado numa aliança de santidade com o Senhor. Não é à toa que Abraão foi conhecido como o amigo de Deus. Porque Abraão foi escolhido para rodear a terra, marcar o território de Deus, porque ele tinha um coração de acordo com o coração de Deus. A compatibilidade foi o terreno fértil em que Deus chamou Abraão. Abraão tinha muitas dificuldades. Abraão tinha pecados. A Bíblia relata pecados de Abraão. Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus. Tinha pecado? Tinha pecado. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus queria no coração de Davi a compatibilidade, o acordo. Vocês estão entendendo? João 15 diz,
tudo que vocês pedirem em meu nome eu te darei. Jesus dizendo, mas ele diz, se eu estiver em vós e vós estiverem na minha palavra. Então há uma compatibilidade. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Se permanecerem em mim e eu permanecer em vós. Salmo 115, ele fala sobre o adorador que se torna igual ao adorado. Ele diz assim, o adorador ele se torna igual àquele quem adora. Se você adora uma imagem que não se mexe, que não fala, que não abraça, que não anda, você vai ficar igual a ela, você vai virar uma estátua. Mas se você adora ao Deus vivo, você receberá da vida de Deus. Se você adora a um Deus que tem toda a autoridade, você receberá da autoridade de Deus. Se você adora a um Deus que é santo, você receberá da santidade de Deus. O Salmo 115 diz, olha, o adorador se torna igual ao adorado. Isso é verdade. Olha o tanto de gabigolzinho que tem agora aí. Os meninos são bonitinhos, mas botam uma barba preta e um cabelo louro, fica horrível. Mas por quê? Por causa do gabigol. Aí o adorador se torna igual ao adorado. Coisa horrível, não vejo não na internet. Deixa isso pra lá. Igual na Copa de 2002, um dia desses. O que tinha de Ronaldinho, cabelo cascão. Eduardo, tu cortou, Eduardo? Tinha nascido não, né? 2002? Tinha não. Tá certo. E a verdade é essa. Se você quer fazer a diferença na tua geração, quem quer fazer a diferença na sua geração? Quem aqui quer ser só mais um CPF que foi anulado no TRE porque você não foi lá renovar seu título? Você quer ser só mais um? Tô brincando, não anula não pro CPF, viu? É fake news, tá ok? Quem aqui quer ser só um CPF? Ou quem aqui quer fazer a diferença na sua família? Amém. Quem quer fazer a diferença na sua casa? Pois seja compatível. Seja compatível. Porque os homens de Deus, usados por Ele em toda a Bíblia, foram homens compatíveis com o Senhor. Homens com sangue concordantes. Homens de soro concordantes, ou seja, tem tudo a ver, é a cara do Pai. Tem características de Deus rodando aí nas suas veias, porque a noiva que se levantará nos últimos dias é uma noiva que tem o sangue compatível com o sangue do seu noivo. É uma noiva que já recebeu por herança o sangue de Jesus correndo nas suas veias, numa transfusão sanguínea que aconteceu lá no Calvário da cruz de Cristo. Todo o sangue do Cordeiro foi derramado em favor da igreja do Senhor. E a igreja somos nós. Nós vivemos numa sociedade incompatível com Deus. O homem sem Deus, ele é incompatível. O homem sem Deus, ele tem uma icterícia espiritual. E eu entendi naquela hora, antes de ontem, de manhã, eu entendi. A pregação está aqui. É isso que eu vou falar para a Nova Vida domingo à noite. A icterícia espiritual da nossa sociedade. Quem já viu aqui uma criança com icterícia? A minha filha nasceu com 2 dias de vida. A Alicia teve icterícia. A icterícia, ela deixa a pele bem amarelinha. Os olhos ficam amarelos. A base da língua fica completamente amarela. E é uma icterícia que começa da cabeça e vai se espalhando pelo corpo. Quanto mais distante da cabeça, mais grave ela é. Quanto mais próximo da cabeça, menos grave ela é. Como assim icterícia espiritual? Sabe o que é icterícia? A icterícia é fruto de uma incompatibilidade. Vou tentar ser mais claro. O sangue da mãe está correndo junto com o sangue do bebê, dentro da barriga da mãe. Quando corta o cordão umbilical, agora é só o sangue do bebê. Só que ficou um sangue da mãe ali dentro. Se o sangue for compatível, beleza. O bebê, ele metaboliza aquele sangue da mãe e daqui a pouco tem só o sangue do bebê correndo. Estão entendendo? Eu estou falando muito difícil. Se eu estiver falando difícil, diga assim, ei pastor, peraí, aperta a tecla SAP aí. Enfim, se for compatível, fica tudo bem. Mas se for incompatível, se forma um exército dentro do sangue do bebê para combater o sangue da mãe. E ali se forma uma batalha. E as hemácias da mãe morrem, que já iriam morrer. E aí um compartimento da hemácia, que é bem amarelinho, não consegue ser eliminado. E ele extravasa pela pele. Ele extravasa pelo corpo, fica tudo amarelo. E ele pode evoluir de tal forma que até o cérebro fica amarelo. Pode causar uma doença grave e, se não for tratada, pode levar até a morte. Essa é a icterícia. O que é que isso tem a ver com a pregação de hoje? Isso tem a ver porque a icterícia se dá por uma incapacidade de jogar fora o lixo.
uma incapacidade de jogar fora aquilo que não presta, uma incapacidade de resolver os problemas, uma incapacidade de deixar para trás as velhas coisas, uma incapacidade de jogar o lixo no dia do lixo e dizer: carro do lixo, leva o meu lixo embora, porque eu não quero lixo na minha casa. Quem aqui já ouviu a história do xixi no Pirambu? Se alguém não levantar a mão, eu vou contar de novo. O pastor Walter baixa a cabeça. O pastor Walter não quer que eu conte essa história. Vocês estão curiosos? Não? Então depois eu conto para vocês. Meus irmãos, um dia eu fui no Pirambu, no projeto 4 Varas. E aí tinha um senhor lá, lembra, Lu? E aí uma pessoa lá que mora no Pirambu desde muitos e muitos anos atrás, ali pro lado da Areia Grossa. Diga vixe. Um abraço aos irmãos da Areia Grossa. Ele tinha na casa dele várias garrafas onde tinha um conteúdo amarelo. E quando foram perguntar o que é isso, ele disse: olha, isso aqui é urina. Ele guardava nas garrafas e essa garrafa tinha a data, o mês onde aquela urina foi coletada. E ele ia guardando. E ele deixava as mais antigas primeiro, até as mais novas depois. Começava pelas mais antigas. E aí perguntaram: para que você está guardando urina na sua casa? Ele disse: olha, de vez em quando aqui o povo bebe na rua, começa briga de faca. Naquele tempo não tinha tanto revólver. Começa briga de faca, gritaria e tal. Eu vou lá para o quintal da minha casa, pego uma garrafa, a mais velha, e jogo no meio da confusão. Quando escuta o papoco, aquele xixi fermentado, pum, e aquele cheiro de xixi guardado no mundo. Aí acaba a briga, acaba a confusão. Não precisa nem chamar a polícia. Na hora, acaba a briga. Isso é fato verdadeiro. O que é que isso traz para o nosso mundo espiritual? Muitas vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual guardando o xixi dentro do nosso coração. Guardando o dejeto no coração da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem que saber perdoar. Paulo disse: a igreja tem que se esquecer das velhas coisas e avançar para o alvo. Mas o que a gente faz? A gente lembra das velhas coisas e esquece das novas. Esquece do alvo e lembra do velho. Lembra quando o irmão te magoou? Ai, pastor, eu me lembro. Aquele dia, eis que eu estava com uma calça jeans e uma blusa branca. Ela chegou até mim com a unha feita de vermelha e disse, abre aspas. Aí lembra de tudo que a pessoa diz o que magoou, diz o que foi no WhatsApp, manda o áudio, lembra dos detalhes das feridas, ou seja, está guardando o xixi. O apóstolo Paulo diz: você quer ser compatível com Deus? Pois esqueça-se das velhas coisas e lembre-se do alvo, que é Jesus Cristo. Joga fora aquilo que te tem feito mal. Outra vez, agora um caso mais grave, pastor. Desculpa aí, mas é porque a igreja precisa lembrar dessa pregação. Chegou no hospital, na emergência do hospital, um homem que estava sem conseguir fazer o número 2. Para quem não sabe o que é número 2, é o number 2, a mesma coisa. Ele estava com uma oclusão intestinal, irmã Linda, ele já estava há 1 semana sem conseguir ir no banheiro. E ele já estava, existe um mecanismo de encefalopatia, quando as toxinas do intestino começam a tomar todo o corpo. E ele já estava completamente desorientado. E aí a gente lá tratando e vendo o que era, quando nós descobrimos, ele estava com uma oclusão intestinal e não descia mais nada. E de repente, depois de algum pouco tempo que ele chegou, a gente naquela correria e tal, ele desorientado, o que é que faz, o que é que não faz, faz exame, chama cirurgião, avalia, manda para tomografia, ele vomitou. Você imagina o que foi que saiu pela boca? Exatamente o que você está pensando. O que eu quero dizer com isso? Uma igreja que guarda o que não presta, não fala daquilo que vem de Deus, mas só fala de lixo, só fala daquilo que não presta, só fala das coisas que deveriam ter sido jogadas fora. Você está entendendo? Eu sei que o exemplo é grave, mas é porque você precisa saber que quando você guarda pecado, quando você guarda mágoa, quando você guarda rancor, é isso que sai da tua boca. É isso. Não é de Deus, não vem de Deus. É preciso aprender a eliminar, é preciso aprender a perdoar, porque o sangue de Jesus, ele veio para o perdão dos pecados. Nós lemos aqui nesse texto, e o Cordeiro morreu, para quê? Para que a nossa consciência fosse livre do pecado. Você está entendendo? Ou seja, o lixo foi jogado fora em Cristo Jesus.
A sujeira espiritual, aquilo que faz mal ao homem, a incompatibilidade com Deus, foi jogada fora em Cristo Jesus. E aí quando nós nos lembramos do pecado do outro, ou quando nós nos apegamos com o nosso pecado, nós estamos dando um sinal forte, sabe de quê? De incompatibilidade. Quando você guarda o pecado do seu irmão dentro de si, ou quando você guarda o seu próprio pecado dizendo, essa pregação aí pode estar até interessante, mas eu vou sair daqui do mesmo jeito. Você está dando um forte sinal de incompatibilidade sanguínea. Nós não podemos viver assim. A nossa sociedade é uma sociedade incompatível com Deus. É uma sociedade que está solta nos pecados, nas violências, porque ela não tem sabido lidar com seus lixos emocionais. A nossa sociedade ela tem guardado coisas. E aí quando você conversa com 95% das crianças que se mutilam, o que é que elas dizem? O coração dói. Não tem doença cardíaca nenhuma. Mas crianças de 9, 10, 11 anos de idade, todas elas dizem, o coração dói. Sabe por quê? Uma sociedade que não tem conseguido dar vazão aos lixos que estão por aí, mas estão criando lixos dentro de si. E precisam urgentemente que se levante uma igreja que pregue a liberdade em Jesus Cristo. Uma igreja que se levante para dizer, é preciso perdoar, é preciso esquecer as velhas coisas, é preciso ter Jesus no coração, é preciso deixar para trás o que passou, é preciso caminhar para frente, é preciso focar no alvo que é Jesus Cristo, porque mais coisas de Deus tem para nós. Vocês estão comigo nessa pregação? Quem aqui quer andar em acordo com o Senhor? Quem aqui quer jogar os lixos fora? Essa noite é noite de perdão. Essa noite é noite de cura. É noite de jogar mágoas para trás. É noite de deixar as memórias serem curadas pelo Senhor. Porque a gente tende, meu amigo Eduardo, Luiz Eduardo, a lembrar do que faz mal. É um mecanismo de defesa do nosso corpo. Lembrar do que fez mal. Mas a gente tende a esquecer do que é bom. Se a gente começar a fazer uma retrospectiva aqui das pregações, quando chegar na terceira ou na quarta, ninguém mais lembra. Sabe por quê? Porque facilmente a gente esquece do que é bom. Mas se a gente começar a listar pessoas que nos magoaram, todo mundo vai lembrar. Porque a gente tende a lembrar do que é mal. O convite do apóstolo Paulo nessa noite é que a gente troque a ordem das coisas. E que a gente se esqueça do que faz mal e se lembre do que faz bem. Uma cura da memória. Esqueça a mágoa, esqueça o rancor, perdoe, libere o perdão. Ah, mas eu tenho razão, Jesus tem mais do que você. Libere o perdão. Ah, mas não sei o que, deixa de ser coisado. E libere o perdão. Perdoe seu irmão. Se livre do pecado do outro. Se livre do seu próprio pecado. Porque quando vive-se em pecado, existe um exército no seu sangue que combate o sangue de Jesus. Existe um exército dentro de nós que é contrário à palavra. E aí gera uma grande icterícia espiritual. Ontem eu estava de plantão. Mais novo do que eu, é muito novo. É um menino. Menino! E ele, todo amarelo. Todo completamente amarelo. Mas não é um amarelo, aquele amarelo oriental, né? Que a gente vê, as pessoas que nascem no Japão, na China, são amarelinhos. Não, é um amarelão. Todo amarelo, o olho, icterícia grave. Amarelão, olho, língua e cansado. Alguma coisa está obstruída. Alguma coisa não está deixando eliminar a lixeira. E aí ele fica com uma grave coceira. E aí olha como Deus faz as coisas. O menino de manhã tinha icterícia por conta de uma incompatibilidade. E de noite um homem com obstrução, a mesma icterícia. A icterícia é grave. A probabilidade disso acontecer no mesmo dia em 2 hospitais diferentes, um menino e um homem. Deus quer falar com a igreja do Senhor. E aquele homem, ele estava se coçando e eu pensei, Senhor, é assim mesmo. Quando a gente está ictérico espiritualmente, a gente vai ouvir a palavra, a gente começa a se coçar. A gente começa a se incomodar com a palavra. Quando o homem ou a mulher está em pecado, ou está guardando mágoa, está guardando ódio no coração, e a palavra vem como um tiro certeiro. As pessoas começam a se coçar, começam a não receber. Quando acontece a icterícia na igreja, acontece o que a irmã Nalinda pregou na quarta-feira, a situação do e acabou.
E acabou. Sabe o que significa e acabou? Foi-se a glória de Deus. Quarta-feira a irmã Nalinda pregou sobre o neto de Eli. E ela disse que havia um tal desprezo à palavra, um tal desprezo ao temor. Havia uma tal falha no coração de Eli, dos filhos de Eli, tantos pecados. Faltou autoridade, faltou uma palavra firme, faltou educação, faltou temor a Deus. Que eles chegaram na situação do acabou. Acabou. Tinha nome mais próprio para esse menino. Acabou. Cadê a glória de Deus? Acabou. O menino nasceu na hora em que foi anunciado que a arca tinha sido roubada. Acabou. Você entende? A igreja que não elabora os seus lixos, que guarda o que não presta, é uma igreja que falta a glória de Deus. É uma igreja que falta a alegria de Deus. E quando você começa a pregar a palavra, há uma coceira espiritual, uma impaciência. Dá uma angústia espiritual. Mas a igreja que é plena, cheia do Espírito Santo, uma igreja compatível, quanto mais palavra, mais avivamento. Quanto mais palavra, mais alegria. Quanto mais palavra, mais frutos. Quanto mais exortação, mais correção, mais santidade. Porque a igreja está aberta ao Senhor. Não há em nós um exército que milita contra Deus. Há em nós um exército que milita a favor de Deus, a favor do sangue de Jesus, a favor da obra de Deus na terra. Eu te pergunto, meu irmão, com todo amor, que exército há no teu sangue? Um exército que está a favor de Deus ou que está contra Deus? Quando você está sozinho, trancado no seu quarto, o que se manifesta é um exército a favor de Deus ou contra Deus. Quando ninguém está vendo, só você e o celular, o que se manifesta nos teus dedos é a favor de Deus ou contra Deus. Se você quer ser compatível com Deus, comece a ajeitar o seu sangue, porque Jesus está voltando. Amém? Como é que se faz isso? 1 Coríntios 10, 42 está a resposta. Ele diz assim, aqueles que antes viviam em pecado, agora estão em Cristo. E aqueles que viviam semeando coisas naturais, coisas mundanas. Não, o mundo ele só semeia o que não presta, né? O que o mundo semeia? Só o que não presta. Mas agora, quando vocês semearem corrupção, vocês vão colher incorrupção. Quando vocês semearem desonra, vocês vão colher glória. Quando vocês semearem fraqueza, vão colher poder. Quando vocês semearem coisas naturais, vão colher coisas espirituais. Amém. Diga assim um amém bem firme. Amém. Amém. Mas tem um condicional aqui, sabia? Eu fiquei pensando, Senhor, será que isso está certo mesmo? Você semeia corrupção, aí colhe incorrupção. Você semeia fraqueza e colhe poder. Você semeia desonra e colhe glória. Meu Deus, que coisa assim diferente, né? Aí eu fiquei pensando assim na minha pequena cabeça. Vocês viram? Não. Por quê? Meus irmãos, sabe por quê? Porque o verbo semear, ele fala de uma atitude de abrir a terra, de enterrar e de deixar morrer. Sim ou não? Um grão de feijão, ele só dá um pé de feijão se o grão morrer. Disse Jesus, se a semente sendo semeada, se não morrer, não dará frutos. A gente é uma igreja, nós que queremos um povo em geral, que quer os benefícios do fruto, mas não quer passar pela morte. A gente quer a festa das bodas do cordeiro, mas não quer passar pela porta estreita. A gente quer os benefícios dos sinais, milagres e maravilhas, mas não quer fazer o que os apóstolos e profetas fizeram para chegar naquele nível. A gente quer impor as mãos e os cegos enxergarem, mas não quer apanhar como os discípulos apanharam. E na primeira vez que alguma coisa se estreita na nossa vida, a gente diz, eu vou sair da igreja. Eu vou sair, eu vou pular fora desse barco. Eu não vou mais ficar ali. Alguma coisa está errada, é maldição na minha vida. Eu sou um filho do rei. Não, irmão. A paz que vem de Deus, ela não é uma rede armada de frente à praia. A paz que vem de Deus, ela não é uma casa na serra, um fim de semana em Guaramiranga. Por mais que seja excelente. A paz que vem de Deus é uma paz que vem mesmo no meio da cova dos leões, mesmo em meio à fornalha ardente, mesmo em meio às dificuldades da vida. É a paz que excede todo entendimento humano.
Jesus sabia que era melhor ficar lá em Cafarnaum deitado numa rede, ele sabia, mas ele disse, eu não vos dou a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá é ir lá para o Mar Vermelho, tomar banho de mar e pegar peixe. Mas eu vos dou a paz que eu dou, a paz que excede todo entendimento humano, uma paz de morte e de cruz, mas o coração em paz porque fez a vontade do Pai. É uma paz em meio à guerra. E sabe por quê? Porque a paz de Deus, ela te forja, ela te faz melhor, ela te faz crescer. E aí sim se torna verdade esse texto. Você abre o chão e planta a corrupção e você colhe incorrupção. Você abre o chão e mata a desonra, você colhe glória. Você abre o chão e planta a fraqueza, você colhe poder. Você abre o chão e colhe coisas naturais e você vai colher coisas espirituais. Ei, homem irado, abra o chão nessa noite e semeie a sua ira, e você vai ser conhecido como manso, como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ei, viciado, abra o chão e jogue o seu vício, e vai nascer santidade e alegria do Espírito Santo. Ei, pecador, abre o chão nessa noite e joga o teu pecado, e você vai colher frutos da santidade do Espírito Santo. Você vai ter um sangue compatível com o sangue do papai, e as pessoas vão olhar para ti e vão dizer, esse é filho de Deus. Rapaz, esse é filho de Deus. Todo mundo aqui é aperreado e ele tem calma. Todo mundo aqui desesperado e ele está tranquilo. Todo mundo dizendo palavras, olhando para as mulheres e ele olhando para cima, conversando. Só fala na mulher dele, só se alegra na filha. Nos assuntos dele é mulher e filho. Que cara diferente. Você é um filho de Deus. Sabe por quê? Porque nas tuas veias correm o sangue de Jesus. Amém? Agora você pode me perguntar, Timóteo, beleza? A pregação foi até um pouco chocante hoje, mas eu quero entender como que eu vou fazer isso. Como? Como que eu vou ser curado disso? Como que eu posso ser curado se a sociedade inteira me estimula a guardar as coisas que não prestam? Se a sociedade inteira me acostuma a olhar para toda menina que passa? Se a sociedade inteira me acostuma a criar armadilhas, armaduras, criar um exército dentro de mim que milita contra as coisas de Deus. A sociedade inteira me impõe uma cultura que é contrária à cultura do céu. Como? Quando você viu um menino bem amarelinho, sabe o que você faz? Coloca ele na luz. A cura está na luz. Pastor Walter, a cura está na luz. A cura está em expor a luz. Exponha-se à luz de Cristo. Exponha-se à luz da palavra. Quando a Alicia apareceu com toda amarelinha, eu peguei logo o telefone, acendi a luz, não, fiz isso não. Eu peguei o telefone e liguei para várias clínicas. Eu digo, aí tem luz, eu quero uma luz, eu quero a luz, aí tem luz, aluga luz, tem luz sobrando. Quanto é, traga aqui, eu vou buscar. Dei um nó e pingo d'água. Pouco tempo depois tinha uma luz no quarto dela. A Alana chorando, achando que era uma doença muito grave. E eu lá com a luz azul em cima da menina. Lembra, irmã Nalinda, desse dia? E a Alicia mamando e luz. E dormindo e luz. E chorando e luz. E sorrindo e luz. É luz todo tempo porque a cura está na luz. Se você tem dificuldade de se livrar do pecado, se você tem dificuldade de lembrar das velhas memórias, se exponha à luz do Evangelho. Luz no dia bom, luz no dia mau, luz comendo, luz chorando, luz sorrindo, luz louvando, luz no vale, luz no monte, porque Jesus é a luz que nos liberta. A cura está na luz. E eu vou te provar isso na palavra. A última profecia do Velho Testamento chama Jesus de o sol da justiça. A última profecia do Novo Testamento chama Jesus de a estrela da manhã. É luz. A luz do Evangelho, aonde a luz não há trevas. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Só foi pro detox. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Vocês estão entendendo por que a treva não vem? Porque tem luz. Tenta fazer uma sombra no lugar iluminado, é difícil. Tenta estar lá no meio de um ginásio bem iluminado, tenta fazer uma sombrinha. Nós fizemos isso no colisão de aniversário aqui na Praça do Carlito. Meus irmãos, eu nunca imaginei que naquela quadra tinha tanta luz. Mas é refletor, mais ou menos quanto? Uns 20 a 30 refletores de alta potência. A gente queria fazer uma sombra para poder fazer um efeito audiovisual. Teve que alugar um palco coberto dentro de uma quadra para conseguir projetar as músicas e a dança. Sabe por quê?
Porque aonde há luz não há trevas. Porque Jesus é a luz. Em Malaquias 4, a última profecia do Velho Testamento fala sobre Jesus como o sol da justiça. E diz assim, ele virá como o sol da justiça. Malaquias, meu irmão, Malaquias já estava assim, sabe, numa situação de muita angústia, muita luta. Malaquias, ele viu o tempo da dificuldade, o tempo da opressão. Aí o Senhor falou com ele, olha, profetiza aí, Malaquias. O Senhor se revelará a Israel como o sol da justiça, trazendo salvação e libertação. Isso que a Juliane pregou aqui na ministração hoje, ela falou, nós precisamos mesmo de libertação. Sabe por quê? Porque o Malaquias 4, depois você lê em casa, diz assim, olha, aqueles que viviam antes como cordeiros amarrados, agora serão livres no campo. Dá uma imagem que a gente fala assim, coisa bonitinha, os animais presos, agora os animais correndo. Meus irmãos, os animais somos nós. E não era uma prisãozinha qualquer não, era o inferno que estava nos prendendo. O inferno prendendo Israel. O pecado te prendendo, bebidas, mulheres, informações, loucuras, pecados entranhados, prevaricações, palavrões, coisas terríveis. E quando brilha o sol da justiça, aquele que estava preso agora está livre para correr. É libertação. A luz traz libertação. A luz acaba com todas as discordâncias espirituais. A luz tem que ser feita em tempo e em fora de tempo. Se você está em discordância com um irmão, os dois precisam de luz. Porque há um só Espírito. Dentro da noiva de Cristo não há frase, o meu santo não bateu com o dele. Quem já ouviu essa frase em algum lugar por aí? Meu santo não bateu com o do fulano. Sabe por que aqui não há isso? Aqui e nenhuma igreja do Senhor, porque só há um santo, que é o Espírito Santo de Deus. E ele é completamente compatível com o sangue de Jesus. Se há desavença entre dois irmãos, é porque está amarelinho, irmão. Está amarelinho. Bora para a luz, bora para a palavra, bora para os cultos, bora para os pequenos grupos. Vamos adorar, vamos louvar, vamos orar em casa, vamos ter o nosso devocional, vamos cumprir a leitura bíblica, porque quanto mais luz, menos discordância. Aí você coloca o bebê na luz, pastor Walter. Aí tem uma luz assim, ó. Quem já viu a luz da Alícia? A luz foi da Alícia. Só uma luzinha assim, ó. Um pedestal e uma luz. Ju. Sabe o que é isso? Icterícia bem leve. Só uma luzinha chamada bilitron. Bilitron. Só que tem casos mais graves. Que eles precisam de um soquete assim, pastor, com 4 luzes. Você chega e dói na vista. 4 luzes azuis acima da criança. Pá! De quanta luz você precisa? O Espírito Santo vai te dizer. Mas a luz tem que ser dada todo dia. E existe uma situação ainda mais grave. Que existe um berço de luz. Um berço de luz. Luz, um raio da luz em todas as direções, 360 graus. O bebê fica sobre um anteparo de acrílico. E 360 graus dele é luz. E aí quando você colhe o exame. Tá bom. Ficou bem, mãezinha? Tá mamando? Tá mamando. Mãezinha, deixou na luz mesmo? Deixei. Colhe o exame. Quando vem o resultado, compatível. Está curado. Está curado, está livre. Está livre. A luz libertou. A luz livrou. A icterícia acabou. O lixo foi levado. O carro do lixo passou e levou embora as velhas coisas. E levou embora as velhas memórias. A luz de Cristo está aqui nesse lugar para curar os nossos corações. Que Deus te abençoe poderosamente, meu irmão do YouTube. Fique com a gente mais vezes. Que Deus te abençoe.